A paz do Senhor Jesus. Terça-feira é dia do livro dos Salmos e nós vamos continuar a nossa leitura. Estamos neste canal de devocional onde nós não passamos nenhum capítulo. Terças e quintas nós estamos lendo todos os capítulos dos Salmos e pedindo ao Senhor que de alguma maneira nos esclareça algo, nos faça entender, pensar nas coisas que são de cima, nas coisas da palavra de Deus que o Senhor tem proposto por sua palavra. Vamos lá, capítulo 14 de Salmos. E nós vamos estar lendo este salmo neste dia. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se achará em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Querido irmão, querida irmã, este é um dos textos bíblicos que nem eu entendo porque, num certo sentido. Deus repete, permite que a palavra de Deus repita determinados temas, determinados conceitos, por que não dizer explicitamente determinadas verdades? Porque a Bíblia nos revela a verdade. Ora, somente conhece a verdade qual é aquele que é o autor da verdade, o Criador de todas as coisas, que é Deus. Todos nós estamos aprendendo na vida. Aprendemos nas coisas humanas, aprendemos como pais de famílias, aprendemos como obreiros as coisas espirituais caminhando com o Senhor. Portanto, nós não somos detentores da verdade, mas cremos, nós que cremos no Senhor Jesus, de que esta palavra foi a verdade revelada do Senhor para o seu povo. No contexto do Antigo Testamento, onde nós estamos lendo, a nação de Israel era o povo de Deus, e hoje o povo de Deus é conhecido como a Igreja do Senhor Jesus, ainda que não vamos tirar a verdade de que Deus voltará a tratar com Israel, é isso à parte. Amém, irmãos? No entanto, quando nós olhamos este texto, volta-se a repetir um tema no livro dos Salmos, que é o livro dos cânticos, poético, lido, relido, cantado muitas vezes pelo povo de Deus, a nação de Israel, e deixado nesta palavra, na Bíblia Sagrada, para nos lembrar daquilo que é verdade para Deus. E toda essa minha introdução tão forte é para dizer que às vezes eu não gostaria de escutar estas coisas. Mas eu não posso fechar o meu coração de ouvir o que Deus tem para repetir para mim. Quem entendeu? Se Deus, pela sua palavra, repete determinados temas, explica e reexplica, eu não posso deixar a parte de dizer, olha, isso não tem valor, isso não se aplica à minha vida. Pelo contrário, se aparece uma vez, talvez seja algo talvez não tão importante, mas algo que é muito repetido, é algo que eu tenho que tomar atenção. E o que é isso, irmã? Ora, nos primeiros 4 versículos, o salmista fala sobre a realidade daquele que é nécio, daquele que não acredita em Deus, daquele que é rebelde à verdade de Deus, daquele que é corrompido em seu coração. Nos últimos 3 versículos, nós vamos encontrar uma mudança, porque nós vamos olhar Davi mais uma vez, dizendo que o Senhor tem os seus olhos postos para os justos, e ele haverá de trazer para estes salvação, redenção e vitória. No entanto, eu quero com você olhar para os primeiros 4 versículos deste salmo, quando
de tudo, algo foi maior para mim no sentido de chamar a atenção. Por quê? Porque é falado duas vezes. Tudo aqui, todas as colocações com relação aos ímpios neste salmo, é falada uma vez. Mas há uma afirmação que é falada duas vezes nestes salmos. Ora, uma das que é uma vez é que o nécio, o tolo, ele não aceita, ele pode negar a existência de Deus. E nós que vivemos neste mundo sabemos que muitos não negam a existência de Deus por dizer, mas aceitam a existência de um Deus que não é o nosso Deus. E como é que eu sei qual é o nosso Deus? Ora, o Deus que eu posso conhecer é o Deus revelado pela Bíblia Sagrada. Ele não apareceu a mim. Eu não posso conhecer de outra maneira, não é pela opinião de alguém. A única maneira de um crente conhecer a Deus é pela Bíblia Sagrada. Qualquer outra deve conformar aqui ou não é o mesmo Deus. Então, ainda que haja pessoas no mundo que possam dizer, falar de um Deus até em certa semelhança com o nosso, se não for o Deus da Bíblia, não é Deus. Este ímpio, esta pessoa que está em trevas no contexto agora do nosso entendimento espiritual, diz o texto, tem se corrompido. E esta corrupção trata-se do coração. Por isso a Bíblia começa neste texto dizendo, disse o nécio em seu coração. Ele se tem corrompido. Corrupção humana acontece a nível interior. E claro, nós conhecemos bem de que tudo aquilo que é corrupto no interior tende a expressar no exterior, mas pode em alguns momentos se esconder. No entanto, a corrupção, a palavra de Deus diz, é no interior. E fazem-se abomináveis em suas obras. Como eu expliquei, é um contexto bíblico. A Bíblia repete este tema algumas vezes. Que quando nós temos algo ruim no coração, as obras vão ter a tendência de acompanhar a virtude que move a minha vida. Portanto, nós que hoje, por exemplo, como igreja, temos a presença do Espírito Santo vivendo em nós, por natureza espiritual, deveríamos frutificar o fruto do Espírito. Se nós alimentamos a comunhão com o Espírito, nós frutificaremos. Por que que muitas vezes não o fazemos? Porque, de alguma maneira, nós estamos extinguindo, prendendo, não permitindo o Espírito trabalhar em nós. No entanto, segundo o salmista, ele diz, o ímpio, aquele que corrompeu o seu coração, ele faz obras que vão de encontro a esta corrupção, a obras abomináveis. E aí vem a palavra que é repetida, olha aí. Não há ninguém que faça o bem. E para minha surpresa, no versículo 3, ele diz, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há ninguém que faça o bem. E para não ficar só nisso aí, ainda tem uma ênfase. Não há sequer um. Irmãos, eu falei, meu Deus, por que tanto isso? E que verdade é essa? Que eu confesso para você que eu estava lutando e estou lutando com a palavra. Porque nós encontramos nas pessoas, humanamente, porque são seres humanos, nós temos essa tendência de dizer, é gente como nós ontem éramos pecadores, agora estamos em Cristo pela graça de Deus, e está tudo muito certo. No entanto, a Bíblia nos leva às verdades de Deus. E esta é a verdade de Deus. É que este homem que tem o coração corrompido não faz o bem. Não está dizendo, e aí vem uma colocação, se nós encontramos eles fazendo, por exemplo, boas obras, às vezes, então nós temos que perguntar o que é o bem. E com certeza, porque nós entendemos que algumas de suas obras podem ser boas, as pessoas vivem no dia a dia, são trabalhadores, cada um na sua área, e tem coisas positivas, podem ter até intenções positivas. No entanto, nós somos chamados neste texto a entender a verdade de Deus e a origem que foi no começo deste salmo. Qual foi? Deus conhece e sabe o que está plantado no coração do homem. Ora, quando alguém faz uma obra, quando alguém fala, quando alguém aconselha, quando uma palavra sai da boca de alguém,
é concebível, é entendível, que são duas vertentes que saem com a palavra. A primeira é a lógica. Você entende o que a pessoa falou. A segunda, ela é virtuosa. É por isso que quando a virtude é do Espírito de Deus, nós escutamos palavras, às vezes fortes no sentido de alta, às vezes tranquilas, mas cuja virtude espiritual é tão grande, divina, que nós sentimos esta graça e chamamos uma palavra como essa de uma palavra ungida, porque sentimos a virtude do Espírito Santo. Da mesma maneira, aonde há uma virtude do inimigo, e nós não estamos querendo denigrir a ninguém, mas não podemos, pela Bíblia Sagrada, deixar de entender a verdade da palavra, que é o quê? Que estes não conhecem ao Deus verdadeiro, o coração destas pessoas estão corrompido, são abomináveis em suas obras. Deus olhou dos céus, versículo 2 disse, para ver se algum tinha entendimento e buscasse a Deus. E ele disse não, desviaram-se todos. Juntamente se fizeram os imundos. Ou seja, a nossa sociedade, como sociedade humana, deve ser lida à luz da Bíblia por este entendimento. E o que isso muda para mim, irmã? Muda como um alerta de entender onde nós participamos e nos comunicamos com a sociedade. É bem verdade, eu saí de lá. Graças a Deus, em verdade, a minha história é de conhecer o Evangelho desde muito nova, ter crescido numa igreja evangélica, ainda que tive, com certeza, a experiência com Deus de salvação. No entanto, entendo doutrinariamente que todos nós nascemos pecadores e precisamos ter encontrado, ouvido da graça, ouvido de Jesus, aceitado a verdade do Evangelho, crido, confessado, e aqui estamos para a glória do Senhor Jesus. Mas estes que não, nós não estamos menosprezando, mas estamos entendendo que eles ainda estão em quê, irmãos? Como diz a Bíblia, em trevas. Então a palavra nos lembra muitas vezes, e essa foi uma das coisas que me chamou a atenção, muitas vezes, que se lembre que as pessoas que nós vemos, os conselhos que nós vemos, as sabedorias do mundo, da psicologia, a sabedoria do aconselhamento social, da sociologia e de tantas outras ciências que se possam crescer como sociedade, não estão vindo de uma virtude divina. O que vem de Deus é o que está aqui, nós estamos aprendendo. Se você vem a este lugar, se você tem aberto a sua Bíblia para ter um devocional, para ouvir a voz de Deus, Deus tem falado conosco, esclarecido a verdade. Então, qual é o alerta? Mas, irmã, eu vou fazer um outro ponto que eu fiz. Jesus não amou ao ímpio? Deus não amou o mundo de tal maneira? Pois bem. Então, a chave da nossa resposta neste dia é essa. Aquele que ama, dá. Ele não recebe. Deus amou e deu, enviou a Jesus. Jesus amou, se sacrificou, ensinou, perdoou, curou, obrou, escutou, ajudou, aconselhou. Mas ele não recebeu, porque para receber, mesmo que seja adoração, tem que ter sido santificado, aleluia. Tem que ter sido perdoado, aleluia. Tem que ter reconhecido a Deus, ao Deus da Bíblia Sagrada. A este, segundo Isaías, Deus escuta. Quando nós estamos separados pelo pecado, há um impedimento. Mesmo que Deus queira, e por causa disso, nós somos levados a pregar o Evangelho. Ele fez, Ele deu, Ele falou. Então, vamos estar guarnecidos, em nome de Jesus, com este entendimento tão profundo. Que nós, quando nos aproximamos do mundo e amamos as pessoas do mundo, nós o amamos para dar. Dar o conselho bíblico. Dar para ele o entendimento da verdade de Deus. Por que não dizer abençoá-lo, inclusive, de algumas maneiras, como Jesus o fez? Com o cuidado, com o grande alerta de entender que a virtude que habita em alguém que não é do Senhor, não há quem faça o bem. Dentro daquela virtude não é o bem como o bem de Deus. Você me entende, por favor? E nem eu, em verdade, não entendo talvez a profundidade dessa palavra, mas já estou contente.
de entender que o Senhor me alerta para esta verdade. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que me ajude a viver. Por quê? Por que isso é importante? Por que Deus repete muitas vezes? Porque nós, ao conviver nas nossas famílias, com as nossas pessoas que trabalham ao nosso redor e outras tantas circunstâncias, abaixamos a nossa guarda e recebemos, muitas vezes, ao invés de dar. Conselho, palavras, ajudas, cuja virtude espiritual pode tornar-se prejudicial para a nossa vida. E qual é o socorro, diz Davi mais uma vez. Termina o texto e no versículo 5 ele diz, eles vão ter pavor porque Deus está na geração dos justos. Ou seja, nós, por mais fracos que sejamos, que a gente reconhece, mas somos justos. Por quê? Porque fomos justificados. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ou seja, os pobres, os deixar de lado, os que são falado mal por eles. O Senhor é o nosso refúgio, a gente se esconde nele. Aleluia. E por último, versículo 7. Se Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do meu povo, regozijará Jacó e alegrará Israel. Que isso? Uma palavra com certeza bem voltada para o povo de Israel, mas aplicável para nós. Quando o Senhor se levantar, quando o Senhor nos trouxer de algum cativeiro, quando o Senhor mover-se e obrar em nosso favor, o povo de Deus se alegrará, o povo de Deus regozijará, porque a nossa esperança, aleluia, está no nosso Senhor. Que Deus abençoe você, te use no meio dessa sociedade para ser luz e levar a verdade desta palavra. Em nome de Jesus. Amém.